Bom dia a todos. Eu sou Tereza Seixas Rocha, sou a fundadora do da pré-escola Waldorf Quintal do João Menino. É bem interessante eu falar sobre a trajetória da escola, porque já faz muito tempo. Para mim, na minha alma, é uma longa estrada que eu percorri. Bem, dentro desse nosso caminhar, né, que vai fazer 40 anos, isso é uma longa estrada. Para mim, eu repito, parece que é muito distante, longo esse percurso que eu trilhei, né? O que iluminou sempre essa estrada foi a confiança e a, a a busca e de levar ah, para dentro de uma escola não simplesmente uma metodologia, no caso Waldorf, as técnicas pedagógicas Waldorf, mas o impulso inspirador foi sempre a mãe antroposofia. E durante a minha permanência no Quintal do João Menino, eu sempre trabalhei nessa direção. Nunca esquecer a mãe geradora. Então, e nessa época, as famílias que buscavam isso. E as crianças ainda eram mais fáceis de trabalhar. Nós tínhamos umas crianças menos ansiosas e não tinham uma agenda executiva de atividades. Com isso, a, a, o, o, o solo, o terreno que se plantavam, a realidade espiritual era mais fértil. Seguindo esse ponto de partida, que a inspiradora da prática pedagógica é a antroposofia, então, nesse decorrer, as práticas pedagógicas surgiram como decorrência. Então, tanto como assim vinham as inspirações, que você não precisa necessariamente ter a técnica e aprender tecnicamente algo, mas sim a inspiração. Você fez um ser elemental, por exemplo, que vive até hoje no Quintal do João Menino, que o nome veio da terra desses seres, que é Eterinho. Outro também, ou uma boneca que surgiu depois de noites de inspirações e que recebeu o nome de Osíris como inspiração espiritual. Então, o que a prática pedagógica tem que vir, a meu ver, cada vez mais o grande desafio é vir a ser realizada de um impulso, de uma inspiração espiritual. Então, você cria ritmos, você cria trabalhos manuais, você vai se conectando com as forças vivas que plasmam a metódica e didática ou as práticas pedagógicas. E no primeiro setênio, isso é fundamental, porque é nessa realidade que as pequenas crianças vivem. Nós sermos conscientes dela ou não, mas essa é a realidade das pequenas crianças. Então, a inspiração, trabalhar esses processos de inspiração é fundamental nos dias de hoje. Atualmente, hoje, com o advento e o desenvolvimento tecnológico da informática, nós temos um desafio a mais. As forças arimânicas estão presentes e dominando o pensar, o sentir e o querer das almas humanas. Então, é um grande desafio dentro da pedagogia Waldorf, do movimento antroposófico, de respeccionar como fazer esse trabalho agora com as famílias que chegam até nós. Bem, primeiramente nós temos que
trazer cada vez mais a presença das forças da natureza para dentro de uma escola, para dentro de um espaço, porque as forças da natureza como uma possibilidade de resgate da humanitude, humanitude como uma força que precisa ser preservada. E quando nós falamos da natureza, nós temos que nos ater não à natureza que tem essa ligação imediata porque é bonita ou porque a horta orgânica é bom para a minha saúde, mas nós temos que nos ligar às forças dos elementos que compõem a natureza. Nós temos que gerar gratidão, respeito, amor à mãe natura, à mãe terra. Então, durante esses 7 anos no Morro do Querosene, onde nós trabalhamos com essa proposta de cooperativa de educação Waldorf, nessa época não existiam escolas Waldorf, era Rudolf Steiner. Nessa época surgiu o Colégio Michael, e tanto é que o Colégio Michael surgiu, o primeiro ano deles era feito dentro da escola Rudolf Steiner, onde eu era professora na época, e não existiam quase jardins, ou era pouco conhecida a pedagogia Waldorf. No fim desses 7 anos, o primeiro setênio do Quintal do João Menino, essa proposta realmente não foi para frente, como eu já havia colocado, era uma proposta ainda muito... Não havia uma maturidade para o acolhimento dessa proposta, e nós acabamos mudando do Morro do Querosene e nós saímos com 3 crianças apenas, e dentro para uma realidade brasileira, econômica, caótica, que era a correção monetária era em dólar, depois um outro índice que a cada mês tinha que ser mudado os valores, e nós recomeçamos apenas com 3 alunos. Mas isso, começamos com 3 alunos. Se tinha a confiança e a coragem na antroposofia, e que ela iria iluminar o caminho e restabelecer. E o caminho, quando era trabalhado com o impulso espiritual, o mundo espiritual iria dar um retorno. E isso sempre foi a confiança. E veio o retorno, e o Quintal do João Menino cresceu muito, até passou por muitas mudanças. E atualmente eu não estou mais presente, né? E a escola está maravilhosa. A coordenadora, a Valéria, está fazendo dela uma escola muito, muito especial, linda, e eu estou bem encantada com o que eu estou vendo. E o desafio agora é muito, muito grande, de como acolher as famílias, como chamar as famílias para uma escola Waldorf, que está bem distante da realidade das pessoas que buscam uma educação para os seus filhos, para os seus pequenos filhos. E, a meu ver, ainda persiste o como nós podemos trazer a base espiritual a essas famílias sem cair num misticismo ou numa religião que não atende mais a busca na sociedade como está configurada hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos esforçarmos para trazer a realidade espiritual de uma forma mais objetiva. E como Steiner, que foi o grande dado deixado por Steiner, que ele fez
ele fez a antroposofia não como mais um credo religioso, mas como uma ciência, a ciência espiritual. Então, a busca por esse dado científico da antroposofia que gerou a pedagogia Waldorf, talvez seja essa trilha que tem que ser buscada. Sempre teve que ser procurada. E hoje eu acho mais ainda, porque a sociedade moderna entende mais por esse lado lógico, científico, que tenha uma realidade científica e não só um credo religioso. É um imenso desafio, primeiramente para a pedagogia Waldorf, para o impulso antroposófico no mundo inteiro, a ser buscado e resgatado. É um grande desafio, com certeza.